Fala galera, estamos aqui com o Matheus Leite, um dos nossos palestrantes aqui do dia 19, no terceiro dia de Movas Tech, para uma entrevista rápida para conhecer mais desse grande profissional. Mas a gente tem uma pergunta muito importante a se fazer antes da sua apresentação. E aí, back-end, front-end ou full stack? Depende, né? Ah, Depende aí de como você depende da quer, vaga, né? é, Ah, como diga você aí. quer trilhar a sua carreira. Entendi. Pois é, desde quando eu comecei na programação, eu aprendi tudo sobre o back-end. Eu particularmente, eu gosto muito. Eu amo back-end. Ai, show. E fala de front-end perto de mim que nós vamos brigar. Tava até falando aqui, rapaz, o cara é mais alto que eu, mais forte, mas que bom que a gente entrou no consenso É aqui, isso em aí, parte, né? isso aí. Matheus Leite, gostaria de saber mais da sua carreira, da sua trajetória. Hoje você tem uma startup, né? A gente gostaria de saber mais sobre tudo isso. Explica aí, fala com a Bacana. gente, fala com o público aí de casa. Bacana. Primeiramente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pela organização do evento. E, bom, meu nome é Matheus, sou daqui de Brasília, Legal. tenho 28 anos. Comecei minha carreira em TI ali na faculdade. Então, eu comecei na UNB, depois eu troquei de faculdade. E eu fiz um curso ali que me direcionou para trabalhar com aplicativos mobile, ali em 2015. Então já vai fazer aí quase 10 anos que eu tô nessa área, né? E bom, acabou que coincidiu até com a própria pandemia, teve um boom muito grande e essa área tá muito em alta. Tá muito em alta, não é à toa que as faculdades estão bombando de pessoas não só que optam por TI após sair do ensino médio, quanto pessoas que estão migrando de carreira. Então tem muita gente que às vezes até já se formou em outro curso e agora tá, mas optou por trocar de área justamente por conta do mercado aquecido de TI, Isso é né? verdade. Por conta de benefícios de Home trabalhar com office. TI, home office, às vezes a possibilidade de trabalhar de casa, de trabalhar para fora. Então, isso é um dos diferenciais da nossa área e tem atraído muita gente aqui no Pois Brasil. é. Isso daí é verdade, porque querendo ou não, uma das nossas temáticas dos podcasts que aconteceram durante todo o evento, a gente relacionou muito nessa questão de as pessoas tendem a ir para a área de TI por causa dos benefícios. Joga lá no Sim, Google, maiores salários, sim, maiores sim. tendências dos próximos anos, e querendo ou não, isso forma bons profissionais apaixonados pela área, mas também formam profissionais de não tão qualidade, né? E a gente tem Sim, que avaliar tudo isso. Mas eu creio, de verdade, eu creio que quem tá assistindo esse podcast é a galera que se com destaca, é a certeza. nata, É isso porque aí. a gente está proporcionando esse conteúdo, a gente está proporcionando conteúdo de qualidade, como por exemplo, hoje nós tivemos a palestra com ele, que ele foi um conteúdo rico, todas as palestras que tiveram, tivemos até palestra com um dos nossos coordenadores de TI, o professor Flávio César, e falamos. Rapaz, a gente falou sobre tecnologia e saúde, LGPD, falamos sobre psicologia, Legal. brincamos, rimos, mas Muito bom. tudo isso para voltado na área de TI, o que é algo muito interessante, né? Sim, Mas, Matheus, o que nos chama muita atenção, você tem 28 anos, você é novo, sim. né? O cara jovem, já tá com uma startup. Conta mais aí dessa empresa, de onde ela surgiu, o que que ela faz. Porque, querendo ou não, um dos nossos temas foi o empreendedorismo. E você é um exemplo claro de Sim, que tem uma startup hoje, numa juventude, né? Conta mais pra gente aí. sim. Bacana. Então, desde que eu comecei minha carreira como dev, eu sempre busquei empreender. Legal. Ah, eu acredito que a área de TI, não é uma área que te limita, é uma área que te dá possibilidades. Mas, Então, eu sempre tive projetos de empreendedorismo, mesmo trabalhando em grandes empresas, trabalhando no mercado privado, eu tinha meus projetos ali paralelos para poder buscar ali crescer como empreendedor, como empresário. Então hoje eu sou o CTO da PipeTech. A PipeTech é uma empresa de tecnologia e desenvolvimento muito focada em desenvolver novos sistemas para empresas, sistemas customizados, né, para empresas. Então hoje existe muito plataformas, onde você contrata ali e assina um serviço. Mas existe também uma necessidade de customização. Então, tem muitas empresas que têm ali necessidades próprias, que não tem plataformas que atendam elas 100%.
Então aí que entra a PipeTech para poder desenvolver software customizado, né, para essas empresas e atender elas a fim de trazer melhoria de processos, automação de processos. Hoje a gente está na era da inteligência artificial, então também nós temos alguns produtos de inteligência artificial. Além de atender empresas, nós também desenvolvemos os nossos próprios produtos. Então, enfim, é uma empresa muito bacana aqui de Brasília, né? Muito conhecida aqui em Brasília e que busca principalmente também pessoas que estão começando na carreira. Então, lá na PipeTech a gente tem esse intuito. Então, eu comecei do zero, né? Então, eu sei como que é um jovem que está ali na faculdade, que está empolgado, ele tem essa fome por querer trabalhar, querer fazer parte de um projeto, querer construir algo grande, algo inovador, né? Então a gente oferece muito essa abertura para os jovens que estão começando ali e que estão atrás do primeiro estágio, do primeiro emprego, né? Para dar o start ali na carreira mesmo. Esse é o contexto universitário, né? Nós estamos falando com jovens, para jovens e de jovens, né? Sim, com E certeza. isso é muito interessante, porque a gente estava falando sobre essa dificuldade do jovem, do profissional sem experiência entrar na área. Sim. Isso é complexo, mas graças a Deus nós temos empresas como a sua. Mas aí você falou sobre algumas automações, sobre facilidade em processos. Como que a sua empresa atua nessa área? Boa, bacana. Então hoje, principalmente com o advento da inteligência artificial, Legal. a gente consegue mapear processos, principalmente processos manuais, né, que as empresas têm hoje, e a gente consegue automatizar isso usando sistemas e integrações através de sistemas, APIs e todo ferramental tecnológico que hoje tem para poder fazer esse tipo de automação de processos, né? Então hoje a gente tem ferramentas que fazem um contrato sozinho. Então, que Massa. preenche um contrato para um cliente sem você precisar digitar o contrato E hoje a inteiro, gente está colocar. falando sobre exatamente isso na área do direito, né? Interessante, Exatamente. muito massa. Então, essa é uma das inovações que acaba saindo só da área da TI e impacta em outras áreas também. Massa. E qual que é a diferença da PipeTech? Conta aí um pouco mais, o que que você fala? Esse ponto aqui não tem como. Nós somos os melhores. Pronto, vamos lá. Então, acho Porque que, aqui só tem os melhores, né? Vou chamar convidado ruim. Só convidado com bom, certeza, rapaz. acho que o primeiro ponto que diferencia a gente hoje é a questão de, que nem eu falei, dar abertura para os jovens. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque não é toda empresa que faz isso. Sim, As empresas muitas vezes têm medo de ousar ou dar abertura. sim. Então, acho que isso é um diferencial. E o outro ponto é que a gente está sempre buscando o que tem de mais atual em tecnologia. Então, a tecnologia muda muito rápido. Então, o que a gente está usando aqui pode ter certeza que está no mínimo 5 anos atrás dos Estados Unidos do que eles estão usando lá. Então, a PipeTech sempre busca trazer isso através de muitos atalhos, de muita pesquisa, muito desenvolvimento para lidar e trazer primeiro aqui para o Brasil, para Brasília, né, o que tem de mais inovador. Legal. E como que o jovem hoje pode se destacar dentro de um contexto universitário para que grandes empresas ou até pequenas startups possam reconhecê-lo? Muito bacana. Isso é uma coisa muito bacana, porque aí entra na questão de você ser front-end, back-end ou full stack, Hum, né? então vamos ver aí. Então, o que acontece? Para você trabalhar numa startup, né, para uma startup é muito mais vantajoso ter um desenvolvedor full stack, Sim, né? Porque, poxa, por que que eu vou contratar dois se eu posso contratar um, né? né? Então, a startup ela tem uma necessidade de lançar um produto rápido, de entrar rápido no mercado, de atrair clientes. Então, para ela é muito mais fácil você contratar um desenvolvedor full stack. Então, hoje, o Brasil tem muitas vagas em startups buscando esse tipo de desenvolvedor full stack, multitarefa, né, para atuar nos produtos delas. Em contrapartida, você ser só um front-end ou ser só um back-end, se especializar num tema específico também não é ruim. Por quê? Porque esse geralmente é o tipo de profissional procurado pelas grandes empresas, Sim. pelos grandes bancos, pelos grandes aplicativos. Por quê? Porque eles precisam de pessoas específicas para atuarem ali em pontos pequenos, mas que são fundamentais ali para o desenvolvimento dos sistemas deles. Legal. E hoje
como que o jovem pode se destacar dentro do contexto universitário? Bacana. Então, eu acho que para o jovem se destacar, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher um caminho. Legal. Né? Poxa, qual tipo de visão que eu quero ter? Eu quero ser mais um especialista ou um generalista? Sim. E a partir daí, começar a trabalhar nesse plano de carreira. O que eu trouxe até na minha palestra foi: a gente não tem que focar no emprego ou no que uma vaga está pedindo, mas na minha carreira. Qual é Sim. o plano que eu tenho para minha carreira? Sim. Né? Então, o jovem precisa traçar um plano de carreira para ele, seguir, né? E se destacar, né? Não só no contexto do que é ensinado na faculdade, mas buscar também conhecimentos fora. Então, o jovem hoje ele vai aprender na faculdade sobre vários temas, mas nada muito específico. Então, para ele entrar fundo em alguma coisa, ele precisa se especializar em cursos também, né? Legal. Precisa investir em cursos para que ele tenha um currículo mais competitivo para entrar no Legal. mercado de E trabalho. quais linguagens vocês usam com preferência e por quê? Tem alguma tendência? Porque talvez vocês usam muito, talvez, database e afins, Uhum. talvez possa ter uma linguagem com uma integração melhor. Quais vocês usam e por quê? Sim. Então, eu gosto muito da stack de JavaScript. Uhum. Né? Por quê? Porque ela te dá possibilidades. Achei que o cara ia falar de Java. Não. Uma linguagem boa. Mas fala aí. Então, Java é muito bacana, É bom mas demais. hoje, ainda mais no contexto de Brasília, as posições abertas de Java, você vai acabar lidando ali com, às vezes, sistemas legados, né? Principalmente no meio financeiro. Então, se você quer trabalhar com coisas novas, com sistemas mais atuais, a JavaScript é uma boa forma de começar, né? Tanto no React quanto no Node, né, para back-end ali. Sim. Então, hoje a gente usa bastante essas linguagens por conta da flexibilidade, a gente consegue fazer vários tipos de sistemas diferentes, usar vários frameworks diferentes com a mesma linguagem. Legal. Então, isso facilita bastante, principalmente também para quem começando. A curva de aprendizado é muito rápida, né? Então é mais fácil de aprender e você fica mais empolgado fazendo coisas ali, fazendo sistemas com essas linguagens do que com outras linguagens que às vezes é mais difícil, mais complicado. Então eu recomendo bastante esse tipo de linguagem, JavaScript. Beleza. E o que foi um marco na sua carreira, um divisor de águas que você pode dizer assim, falar, isso foi para mim foi fundamental. Um marco na minha carreira. Bom, acho que um marco na minha carreira foi quando eu Abriu a startup. porque acho que principalmente quando eu abri startup, mas chega um momento, eu já tô há mais ou menos uns 10 anos como dev. E chega um momento que o dev ele vai parando de desenvolver, Sim, né? Ele vai tendo outras atribuições. sim. Então, há mais ou menos 2 anos eu tô fazendo essa transição, saindo um pouco do técnico, indo um pouco mais para gestão, para arquitetura, né? Para ter uma visão um pouco mais geral, negocial, né? Então, é uma coisa natural na vida, na carreira ali do desenvolvedor, mas esse está sendo um marco para mim, porque a gente Sim. sente um pouco de falta, mas ao mesmo tempo é necessário para sua carreira evoluir. Entendi. Bom, então esse papo realmente tem essa intenção de ser rapidinho, mas a gente tem a conversar bastante, né? Tudo isso são grandes ramificações, né? É muito interessante ter essa experiência de ter jovens com grandes referências, como grandes referências já no mercado, né? PipeTech, por exemplo, é uma grande referência no mercado, nos ajuda muito, nos inspira, né? Como alunos do UniCeub a prosseguir. Isso é muito importante. Nós agradecemos novamente sua presença, Eu tanto que na agradeço. palestra, falou aí, tirou a dúvida de geral da tecnologia. E aí, back-end, front-end ou full stack? Eu ainda vou relutar um pouquinho, mas dessa conversa aqui a gente começa a conversar, né? Vai que essa PipeTech aposta em mim, hein? Vamos ver, vamos ver. Matheus, muito obrigado Eu que pelo agradeço. papo e beleza, galera, muito obrigado aí, presença de Matheus Leite. Cadê o arroba? Fala o arroba aí. Segue a gente lá, @PipeTech Software no Top Instagram. demais. Então, pessoal, valeu, obrigado. Obrigadão.